This call is now being recorded. Olá, pessoal. Bom, boa noite aí para todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado aí, professora Leoni, por ter, feito todo esse empenho, esforço aí para contribuir, colaborar com a gente aqui, passando esse conteúdo, o conteúdo da aula de hoje. Eu estava explicando aqui para o pessoal, a gente tem um formato um pouquinho diferente hoje, que a aula da professora Leoni está gravada, então eu vou transmitir ela daqui do meu computador, mas ela está aqui com a gente, então eu queria convidar, Leoni, se você estiver já disponível por aí, quiser, quem puder também, que está aí na sala, puder ligar a câmera, tá? A gente já fica mais próximo aí, todo mundo, a gente se vendo aí, fiquem à vontade. Olá, Leoni, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Hassan, obrigada pelo convite, é um prazer mais uma vez estar conversando contigo, e especialmente sobre esse tema que eu gosto bastante de falar, e depois eu vou estar disponível para a gente conversar um pouco também, para tirar as dúvidas de vocês, e também se alguém tiver experiência, em estar trabalhando com essas ferramentas, para a gente trocar também um pouquinho, tá bem? Legal. Muito obrigado, viu, Leoni? Imagina. Eu venho escutando, eu li poucas coisas antes de ter conhecido o seu trabalho, e depois que a gente assisti a sua primeira fala, me chamou muita atenção, essa abordagem, essa ferramenta, e por isso que eu fiz tanta questão, eu acredito que vai contribuir de maneira bastante importante na atuação, na forma de lidar com as pessoas, e especialmente numa circunstância onde está todo mundo muito sensível, e precisando de atenção, precisando receber as orientações adequadamente, mas ao mesmo tempo de uma forma que seja agradável, ainda mais dependendo, tem gente que busca um profissional para ser acolhido, e muitas vezes acaba tendo que carregar mais um fardo, mais um peso, mais uma cobrança. Então, refletindo sobre tudo que a gente pode fazer como profissional para aumentar o interesse das pessoas em fazer atividade física, se engajar num programa de exercício físico, com certeza o jeito que a gente conversa com elas é bastante relevante, um fator bastante relevante. Então, assim, eu assisti, de antemão... Sim, eu acho que como... Pode falar, Leoni, desculpa. Eu ia dizer, como a gente, antes de ser profissional, nós somos seres humanos, e quando as coisas começam a fazer sentido para a gente antes nesse aspecto, é bem importante a gente refletir a forma como a gente está lidando com as outras pessoas também, que antes de serem nossos alunos, eles também são seres humanos que têm todo um contexto social, familiar, que deve ser levado em consideração. Realmente, pensando dessa maneira, assim, aquilo ali não é nenhuma ferramenta, pensando por esse lado, é uma forma de você agir que deveria ser, assim, a forma mais consensual, o jeito mais adequado de você se dirigir a uma outra pessoa, Então, realmente, pensando, acredito que a ideia é muito essa, de tentar trazer essa forma de fazer que ela se transforme no nosso cotidiano, Então, eu venho me encantando, acredito eu que cada vez mais a gente tem que buscar, todas as ferramentas possíveis e imagináveis, e essa não poderia estar fora, dentro das nossas possibilidades, Então, eu agradeço demais aí o conteúdo que você produziu com bastante cuidado, Eu assisti, fiquei, assim, bastante, foi prazeroso, ali a sua fala, e o conteúdo, assim, ele já é muita coisa que você conseguiu condensar ali em pouco tempo, e aí também agradeço a sua disponibilidade de você estar aqui também, de estar dividindo o seu tempo com a gente. Então, a minha ideia era passar o vídeo, o vídeo, e depois a gente retoma com a tua fala, para tirar de dúvida do pessoal. Tá bem, Raça, tá ótimo.
Então, para todo mundo que está aí assistindo, eu peço que coloque, né, no chat as perguntas conforme elas forem surgindo, e aí eu vou organizar elas para o final, e, de repente, se você quiser falar, no meio, você já coloca, eu quero fazer uma pergunta no final. Se quiser colocar até a pergunta escrita, eu chamo para, assim que, né, tiver na sequência, né, eu já chamo para falar, ao invés de eu ler a pergunta, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só organizar isso aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo dessa maneira. Eu já tinha considerado essa possibilidade, mas não quero errar em nada aqui. Eu só preciso que vocês me confirmem se vocês estão vendo o slide. Pronto, show. Então, eu vou dar início aqui, pessoal. Qualquer coisa que sair, né, errado, ou coisa que der, por gentileza, coloquem aqui no chat. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Hassan, também pelo convite. E hoje a gente vai conversar sobre entrevista motivacional e como essa estratégia pode auxiliar com que vocês motivem os alunos a se engajarem ou se manterem aderidos a bons comportamentos de saúde, como, por exemplo, ser ativo fisicamente. Então, vamos lá, né? Então, esse é o roteiro da nossa conversa de hoje. Na primeira parte, eu separei em 2 blocos. No primeiro bloco, eu vou trazer um breve histórico sobre como surgiu a entrevista motivacional. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é entrevista motivacional e também alguns aspectos já de evidências científicas. Então, vou trazer qual o perfil de aluno que pode se beneficiar, né, com essa técnica. E já no segundo bloco, que é o de maior ênfase, nós vamos conversar sobre aspectos mais práticos, como, por exemplo, os princípios, como conduzir uma conversa de entrevista motivacional e algumas dicas de como estar utilizando nessa técnica no cotidiano de trabalho de vocês. Bom, como que começou, né? Da onde que surgiu? Então, um pesquisador norte-americano chamado Miller, que é esse de óculos e de barba, ele trabalhava em instituições de desintoxicação de alcoolistas. E ele começou a perceber que a forma de tratamento utilizada ela era contraproducente, porque havia muita confrontação e muitos aconselhamentos. E começou a notar também que o paciente ele não era escutado. E, de certa forma, era até ignorado, né, já que as experiências e anseios pessoais não eram levados em consideração na hora de manejar, né, de prescrever algum tipo de tratamento. Aí ele começou a desenvolver o que hoje a gente conhece como entrevista motivacional. E mais para frente ele se uniu com outro pesquisador, que é o Ronick, que é esse de braços cruzados, ao lado do Miller, e juntos eles elaboraram e publicaram as diretrizes da entrevista motivacional no ano de 2001. Então ela começou para tratar o alcoolismo e visando aumentar a motivação para a mudança de comportamento. Já na década de 90, outros comportamentos de saúde começaram a ser estudados também, através dessa técnica de entrevista motivacional. Entre eles o tabagismo, que com certeza depois do alcoolismo é o comportamento mais trabalhado com essa técnica. Também as drogas ilícitas, adesão a medicamentos, vícios em jogos, a busca por uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios físicos ou atividade física. Além de outros comportamentos também, né, como, por exemplo, uso de protetor solar, que aí para o pessoal do Nordeste, imagino que seja mais dia a dia de vocês do que nós aqui no Sul. Mas o que vem a ser essa entrevista motivacional? Entrevista motivacional é uma conversa colaborativa entre o profissional e o aluno, né, o paciente. Então, não existe uma hierarquia, é um processo em que os dois trabalham juntos, em parceria, pensando em traçar as metas, as estratégias, para que essa pessoa mude o comportamento que ela deseja mudar. Então, é bem voltado para a meta e para o trabalho colaborativo. E sempre é uma condução dessa conversa
para o caminho da mudança. Então, quando eu percebo que a pessoa está indo para um caminho de resistência ou de não mudança, o meu papel como profissional é trazer, puxar essa conversa de novo para o rumo que ela deve ser levada, né, para o caminho de mudança. E a resistência é quando a pessoa diz que não vai fazer, que não quer, que não vê meios de conseguir chegar lá. Então, nesse caso, a entrevista motivacional, ela não é muito adequada, né? Não é com esse perfil de pessoas que nós vamos trabalhar. Porque aqui a gente vai lidar com pessoas que estão em outro estágio de mudança de comportamento, ok? Além disso, a entrevista motivacional, ela é centrada na pessoa, no que essa pessoa quer fazer, de que forma, e também de tentar compreender por que é importante para ela fazer esse plano. Então, o que ela já fez que não deu certo, o que funcionou, por que é importante ela estar pensando nessa mudança nesse momento da vida dela e como que ela consegue fazer isso. Então, não sou eu que vou dizer como ela deve fazer alguma mudança. Ela vai trazer os seus próprios recursos e me falar o que ela pode fazer. Ela vai se escutar falando sobre isso. E assim, né, a gente vai tentar escutar a pessoa e compreender um pouco melhor para poder ajudá-la, então, a chegar nessa mudança de estilo de vida. A gente vai tocando, né, nesses pontos, mas a gente vai conversar mais detalhadamente no segundo bloco. A forma como a conversa ela é conduzida visa aumentar, então, essa motivação, na verdade, a automotivação do teu aluno e o comprometimento dele com a mudança comportamental, visto que é algo que ele mesmo vai decidir. Então, o compromisso é dele com ele mesmo, não é um compromisso que ele está fazendo comigo. Então, ela funciona assim, quando algo dá certo, a gente parabeniza o aluno, e dá todos os créditos a ele. Mas no caso de não funcionar tão bem, a gente se coloca no mesmo barco e fala, não conseguimos, mas a gente pode tentar novamente, ou pensarmos uma nova abordagem, uma nova forma de fazer. Assim, a responsabilidade pelas falhas fica compartilhada. E durante a conversa, a gente busca tá sempre explorando e resolvendo alguma ambivalência de comportamento específico, e levando sempre para o lado de que entender a motivação do aluno, né, que leva a querer mudar o comportamento e como ele quer fazer essa mudança. Então, por isso, né, como a gente está investigando sempre as razões dessa pessoa, a responsabilidade de decisão, ela passa a ser do aluno, ela é centrada totalmente no aluno e não fica como sendo uma responsabilidade do profissional. Tá, mas e aí, né? Será que tem evidências de que isso funciona? Então, como eu falei no início, essa estratégia começou a ser usada mais amplamente na década de 90, mas mesmo assim a gente já tem um bom corpo de evidências, inclusive de revisões sistemáticas e meta-análises, que são consideradas a melhor fonte de evidência científica. E essas evidências, em sua maioria, têm apontado para uma efetividade na mudança de comportamentos nocivos, sendo que aqui, especificamente sobre atividade física, se tem praticamente 800, né, artigos publicados, sendo que a maioria a gente pode ver que foi desenvolvida na última década, principalmente aqui nos últimos anos, né, talvez nos últimos 5, 6 anos, que começaram a surgir mais, um volume maior de estudos com atividade física e entrevista motivacional. Aqui tem alguns títulos, e então geralmente se tem utilizado com grupos específicos, como pessoas com doenças crônicas, diabéticos, pessoas com sobrepeso ou obesidade, ou até mesmo para aumentar a aderência do comportamento. De um modo bem resumido, né, para que a gente tenha mais tempo para conversar sobre a condução, eu trouxe as evidências, um resumo das evidências, né? Elas têm apontado que as estratégias elas são benéficas para mudar comportamento e para aumentar a adesão, e porém as críticas ou sugestões que ficam é que sejam conduzidos estudos com uma maior duração e também com tamanho amostral maior, né, para que as análises sejam mais robustas, tenham maior poder inferencial. Então, os estudos, eles têm no máximo 12 meses de acompanhamento, e isso é uma crítica que ainda é feita na área.
E então, qual é o perfil, né, de pessoas que a gente trabalha na entrevista motivacional? Acontece que não é para todos os tipos de pessoas que ela vai trazer resultados. O perfil de aluno que pode se beneficiar é aquele que está ambivalente em relação à mudança de comportamento. A ambivalência é aquela coisa que é quando a gente está naquele momento que é o que tu quer, mas ao mesmo tempo não quer. Então, mas é também visto como um passo à frente em relação àquelas pessoas que não querem mudar. Então, nas frases das pessoas ambivalentes, geralmente a gente consegue dividir a frase em duas partes. A primeira parte, que ela é voltada bem para a mudança, que a fala ela é para mudar, e a segunda parte a gente já vê que é uma fala mais de resistência, que a pessoa coloca obstáculo, né? Geralmente tem aquele mas dividindo. E essa frase de não mudar, ela acaba sendo um argumento, né? Por que a pessoa não quer mudar, ou por que ela quer manter o status que ela está no momento. Então, é bem fácil de distinguir essa fala. Então, como eu falei anteriormente, tem geralmente esse mas ali no meio, que vai fazendo um contraponto entre a primeira e a segunda parte, que eu trouxe 2 exemplos, né? Quando a pessoa fala assim, eu gostaria de começar a fazer exercício, de forma colaborativa, então tu vai trabalhar com a pessoa, né? Então, a fala que eu vou ter com ela não é de um perito para alguém que é inexperiente, ou de um professor para um aluno, mas é uma relação entre os dois, uma relação sem hierarquia. E é aquela história também que eu falei mais no início, de que quando tem um deslize, a gente considera que a falha foi nossa, e quando o aluno acerta, a gente valoriza o que ele fez. Então, acaba dividindo nessa parcela quando você tem um problema no plano, e a gente reforça também o esforço dessa pessoa quando tem um bom resultado, aí que se classifica a parceria. Já a aceitação, ela envolve aceitar de forma ampla o que a pessoa traz na conversação, envolve também uma confiança incondicional, sem julgamentos, a empatia, que é esse interesse, esforço para entender a perspectiva interna da outra pessoa, que é algo que precisa ser bastante treinado, que a gente treina muito quando começa a trabalhar com entrevista motivacional, também dando suporte total para a autonomia, dando a liberdade para que a pessoa faça as suas escolhas. E também dentro da aceitação, a gente procura fazer afirmações positivas, reconhecendo os pontos fortes e as tentativas de mudança. Então, a gente aceita, inclusive, quando a pessoa desliza, né? A gente não vai colocar isso como uma barreira, um impedimento, ou um julgamento. A gente exerce empatia e esse entendimento, né, dos problemas que a pessoa possa passar, né, aceitando totalmente. Já a evocação, a entrevista motivacional parte desse princípio de que a pessoa tem dentro de si tudo que ela precisa para fazer a mudança. Então, a pessoa ambivalente que tem esses 2 argumentos, o a favor e o contra, ela tem os 2 argumentos dentro de si. Mas o desafio é buscar, a gente como profissional, buscar com que a pessoa fale mais dos argumentos que vão favorecer a mudança, os argumentos positivos. E a compaixão é o promover ativamente o bem-estar do outro, tá priorizando as necessidades desse nosso aluno. Então, bem, a entrevista motivacional é a confluência de 4 processos de comunicação, que a gente pode estar vendo de uma forma linear, mas
às vezes a gente não consegue seguir esse passo a passo, precisa estar voltando um passo para trás ou 2 para trás, voltar para o começo, então pode estar sendo retomado, né? E então a gente vai vendo como que o aluno vai se desenvolvendo na conversa. O primeiro ponto, geralmente, é o engajamento, né? Que se engajando ou envolvendo o seu aluno, em que a gente identifica as perspectivas e as preocupações da pessoa, e também se a comunicação está parecendo ou não uma parceria colaborativa. Depois vem o foco, que verifica as metas de mudança. Então, no que a pessoa está focada em mudar. Já evocar, que a gente conversou recém, a gente em que levamos a pessoa a falar sobre as razões dela, né? Por que ela quer fazer essas mudanças, propostas, e aqui a gente precisa cuidar muito para não deixar aflorar o nosso reflexo de endireitar, em que a gente acaba tendo uma tendência bem forte de argumentar a favor da mudança. E esse reflexo de endireitar pressupõe que a gente tem que convencer a pessoa a fazer o que é certo, quando na verdade é preciso fazer as perguntas certas, achar os melhores argumentos, dar uma informação necessária, buscar a lógica correta que funcione para aquela pessoa fazer a mudança. E por fim, a gente tem a última etapa, que é do planejamento, e aqui entra a parte de estar traçando planos e compromissos. Em todas essas etapas, a gente precisa exercitar e manter uma escuta bastante atenta e curiosa e realmente presente naquele momento, né? Prestar atenção ao que a pessoa está te falando, porque muitas vezes a gente até capta sinais que não são verbais e que podem nos auxiliar a entender o que a pessoa está querendo nos dizer. Então, isso é bastante importante, até para que a pessoa se sinta valorizada. Aqui nós temos as habilidades centrais para conduzir a nossa conversa, e elas também são 4 pontos, que são perguntas abertas, afirmações, reflexões e o resumo. As perguntas abertas, elas levam a pessoa a pensar um pouco antes de responder, e acabam proporcionando uma maior amplitude de resposta, dá mais chance para a pessoa se ouvir, ao invés de ouvir o profissional. Então, o foco é totalmente nela, o que ela sabe, o que ela quer, o que ela quer fazer. Quando ela responde, a gente faz uma reflexão, né, da sua fala para mostrar que a gente está escutando atentamente. Por exemplo, eu pergunto, o que te traz aqui? E a pessoa responde, eu gostaria muito de começar a fazer exercícios, mas eu me sinto muito esgotada no fim do dia. E a minha reflexão seria, você gostaria de se exercitar, mas se sente cansado. Então, aqui no caso, refletir fazer uma reflexão como se fosse um espelho mesmo. Depois nós temos o afirmar positivamente, que é a terceira habilidade, que é reconhecer o que há de bom, incluindo um valor a esse indivíduo, né? Afirmar também é dar esse suporte, dar um incentivo. Então, com essa prática da afirmação, eu acabo comunicando para a pessoa que o que ela está me falando é importante, que eu respeito as coisas que ela me diz, que eu quero entender o que ela está passando, né, o que ela está sentindo. E sendo que as pessoas, elas confiam mais e ouvem mais aqueles que afirmam seus pontos fortes. Então, afirmar pode, assim, tá aumentando a aderência e pode reduzir uma atitude mais defensiva. E nem toda afirmação precisa vir do profissional, né? Ela pode ser também pedir para que o aluno descreva suas próprias qualidades, seus sucessos no passado, esforços positivos, e assim ser uma autoafirmação positiva. Isso também pode facilitar o processo de mudança. Então, o foco dessa afirmação está no aluno, e afirmar não é o mesmo do que estar fazendo elogios vazios, né? Porque o elogio, ele pode criar um obstáculo, uma vez que ele implica, ao menos que sutilmente, que quem está elogiando está numa posição acima. Então, as afirmações positivas, elas comentam algo de bom sobre a pessoa, elas envolvem também perceber ou reconhecer a devida importância daquilo que é positivo. Então, pode ser algo bem específico, com intenção nas ações que a pessoa fez. Por exemplo, você tentou fazer exercício pelo menos uma vez na semana, mesmo que ela tenha dito que ia tentar 5 dias, a gente valoriza o que ela fez de positivo.
Por fim, a gente também faz um sumário. Sumários são as reflexões que juntam as várias coisas que a pessoa te disse. E eles podem ser também afirmativos, porque passa a seguinte mensagem: eu lembro do que você me falou, eu quero entender como essas coisas se encaixam. E o sumário também ajuda a pessoa a reconhecer e refletir sobre as diversas experiências que ela relatou. Ela não só se ouve ao descrever suas experiências, mas ela também reflete sobre o que ela disse. Então, ela pode ouvir o seu próprio relato novamente, quando a gente junta tudo no final, no sumário. Aqui eu trouxe um dos modelos de falas preparatórias para mudança, que é a forma que a gente introduz a conversa de uma entrevista motivacional. Então, a gente pergunta as 3 principais razões para a pessoa querer fazer a mudança, e a gente vai classificando essas razões em 4 categorias: em desejo, que é quando a pessoa fala eu quero fazer tal coisa; aptidão, que pode também ser considerada uma capacidade, que é a autopercepção para fazer aquilo, conseguir fazer aquilo que ela deseja, então eu posso, eu tenho condições. A razão, por exemplo, vou ter mais energia, vou conseguir dormir melhor. E a necessidade, que é o quanto ela dá importância ou urgência para fazer a mudança. Por exemplo, eu preciso, eu tenho que fazer. Então, a gente sempre pede 3 razões ou motivos, e a ideia aqui é que a pessoa se ouça falar e que a gente também tenha a chance de conhecê-la, né? Saber quais são os pontos que podem ajudar a estar motivando, automotivando esse aluno. O outro ponto, depois de fazer essa parte aqui do Darne, a gente faz o que a gente chama de CAT, que é a mobilização para a mudança. Então, essas frases do Darne, elas são preparatórias, elas acabam refletindo o lado da ambivalência, né, de mudança. Então, dizer que eu quero começar a me exercitar não é o mesmo de dizer que eu vou fazer, que é um compromisso, e dizer que consegue não afirma que eu vou fazer também. Então, as frases do CAT, elas são indicativas de movimento na direção à mudança, né? O exemplo mais claro que a gente pode ter é realmente o compromisso, que é o eu vou, eu prometo, eu juro, eu vou fazer com certeza. Já a ativação para mudança, as falas são mais do tipo eu topo, eu tô pronta, eu me sinto preparada, e depois delas a gente perguntaria, né, quando que vai fazer, o que exatamente está preparada para fazer. E já a tomada de passos é um passinho mais para frente, é quando a pessoa já começou a fazer alguma coisa. Por exemplo, me inscrevi na academia, eu comprei tênis, já vi a praça perto da minha casa onde eu vou começar a me exercitar. Então, esse Darne e o CAT, eles não esgotam as formas de estar conduzindo uma conversa para mudança, mas são alguns exemplos. E aqui o importante é realmente estar escutando se a fala está indicando um caminho para a mudança ou se tem que fazer um novo direcionamento. Tá, e agora, né? Então, a gente já fez o Darne, já identificou quais são os motivos, as razões para fazer a mudança, já traçou compromissos, viu o que a pessoa começou a fazer. E agora a gente vai começar a ajudar essa pessoa a traçar as suas metas, né? Tanto de curto prazo, que ela pode já começar a fazer em 2 semanas, por exemplo, aonde ela quer chegar nesse curto prazo, no médio e também ao longo, por exemplo, daqui a 1 ano. E a gente vai aqui traçar planos bem específicos, tá? Então, é tipo, o que tu vai fazer, no que tu te sente preparado para começar da semana que vem. Quando, né, que dia, que horário que tu vai fazer, a gente vai estruturando o plano de uma maneira bem detalhada. Quanto tempo vai fazer, como, em que momento que tu vai reservar o teu dia, como tu vai te organizar, como tu vai organizar a rotina da tua casa, etc. E além disso, o que mais, né? A gente pergunta também para a pessoa, ela traçou o plano dela. Então, que possíveis obstáculos ela imagina que vai encontrar? E a forma que ela pensa em superar esses obstáculos, né? Quais são as possibilidades de manter o plano, mesmo havendo obstáculos. Depois disso, a gente pode perguntar como que ela vai se sentir quando alcançar a meta. E aí ela vai relatar muita coisa positiva, e nisso a gente vai focá-la no final também, de estar ressaltando, né, como que ela vai estar se sentindo. Eu vou me sentir
muito capacitada, vou ficar extremamente feliz de ter conseguido mudar uma coisa que me parecia ser tão difícil. E além disso, a gente também tem uma outra estratégia, que é a utilização do que nós chamamos de régua de valores. Que a gente pergunta, de 0 a 10, qual a importância de começar a fazer exercício físico para você? E a pessoa aqui, geralmente, elas dão nota muito alta, tipo 9, 10. Então eu pergunto, por que tu deu 10 e não deu 0? E a pessoa vai me dizer, porque é muito importante para mim, porque eu quero muito fazer, porque é essencial que eu faça. E se ela me der uma nota 2? Eu perguntar, por que tu deu 2 e não deu 0? Ela fala, não, mas porque não é 0 também, tem alguma importância para mim, eu enxergo que isso é relevante. Então a gente automaticamente vai estar conduzindo a conversa para que a pessoa traga pontos positivos. Além da importância, a gente pergunta também, de 0 a 10, qual a sua capacidade para atingir a meta. E aqui, novamente, mesmo que a pessoa me dê uma nota baixa, como 3, 4, ela vai dizer, não, mas um pouco de capacidade eu tenho, 0 também não é. Tá? Então, a gente vai estar sempre fazendo com que a pessoa se escute falar coisas positivas. Aqui, para o final da minha fala, eu trago algumas dicas adicionais. A primeira é bem importante, que é observar o reflexo de endireitar, que eu falei anteriormente, que ela é bastante comum, né, em nós, né, profissionais de saúde, que a gente realmente tem uma formação que ela é voltada para prescrição, e também a gente sabe que o comportamento é benéfico e a gente gostaria que todo mundo fizesse. Mas talvez a pessoa não está preparada naquele momento, ou talvez a tua fala de querer endireitar esse comportamento cause uma maior resistência. Aí o que nos leva justamente para o segundo ponto, que é de fugir dessa resistência. Então, quando a gente sente que a pessoa está resistente no comportamento, ela fala assim, não, mas eu não vou caminhar, eu não gosto de caminhar. Eu não vou estar insistindo, falando para ela que ela deve caminhar, eu vou tentar conduzir e falar, bom, mas não existe só o caminhar, né? O que mais tu poderia fazer? Vamos pensar em outras alternativas. E a pessoa, de repente, fala, bom, eu posso começar a tentar andar de bicicleta, ou, não sei, eu posso ir na academia. Então, ali a gente foge dessa resistência e encontra uma nova brecha, né? um novo caminho para chegar na mudança. Além disso, a gente busca ajudar o aluno a enxergar os seus próprios recursos, então, sem estar aconselhando, então a gente vai instigando ele a pensar nas possíveis soluções, né, nas possíveis formas de estar fazendo a mudança. E a gente vai estar apoiando, né, se a pessoa falar assim, eu só posso fazer 10 minutos, bom, é o que tu pode no momento e tudo bem, né, faça o que for possível, o que tu achar que é melhor para ti, e vamos lá, a gente está junto nessa. Então, mostrando sempre essa empatia. E no final da conversa, a gente faz um resumo de tudo o que ouviu. Então, dessa questão das barreiras, como superá-las, o DARNE, o CAT, né? Então, a gente conversa sobre as razões, desejos, as necessidades, os planos, e daí escuta a pessoa, resume tudo, falando sempre de forma bastante positiva, e no final a gente pergunta se é isso mesmo. Então, com isso, a pessoa se sente valorizada, ela percebe que tu realmente escutou o que ela falou. Então, esses são os pontos que eu trouxe para a gente conversar hoje sobre entrevista motivacional, e eu fico disponível para tirar dúvidas, para a gente ter ainda mais um tempinho para conversar sobre essa estratégia. Bom, acho que todo mundo conseguiu acompanhar bem, né? Tirando a parte que eu dei o mute aqui na fala, eu acabei me distraindo, mas acho que deu para acompanhar legal, né? Muito bacana, gostei muito dessa experiência, viu, Leoni? Foi bastante tranquila. Funcionou bem? Funcionou bem. Que bom, que bom. Bom, então, partindo para a segunda parte, né, desse processo que a gente, né, desse encontro aqui que a gente está, né, desenvolvendo, então eu vou, né, puxar aqui as perguntas, né, e até comentários que foram feitos, né, durante a sua fala,
E aí também, mas antes eu gostaria de deixar aberto, se alguém quiser fazer a pergunta, né, no microfone, pode se manifestar aqui, que aí eu encaminho, né, eu abro a fala, dou prioridade para quem quer falar, e os corajosos que querem usar o microfone para falar, tá bom? Uma questão que foi colocada, Leoni, é se a entrevista motivacional ela precisa ser associada com outros profissionais, né? Se é uma coisa que só o professor de educação física pode, né, de repente, utilizar, ou ele tem que estar atrelado a outro profissional. Não precisa, inclusive é bem multiprofissional, né, bem interdisciplinar a utilização da entrevista motivacional. Tem médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas, professores de educação física que utilizam. Acho que, não sei se o José quer falar alguma coisa, abrir o microfone, ou se foi sem querer. Foi que... Opa, boa noite, professora. Oi. É porque... E parabéns aí para a aula, muito bacana, viu? Às vezes a gente da educação física, né, os profissionais da educação física, não tem tanto esse olhar, né? Como você mesmo falou, acho que nas falas finais aí, não é aconselhar, mas sim instigar o aluno, né? A passar mais informações. Eu perguntei em relação a isso, porque eu vi que há uma fala que você coloca, ela, tipo... Às vezes você escuta mais do que fala, né? Tipo, do aluno, né? Você espera mais do aluno e você fala pouco. É tipo, então por que você não faz isso? Né? Então, tipo, por que você não vai fazer isso? Né? Mais ou menos dessa forma. Aí, como eu coloquei em relação associado a algum outro profissional, como, por exemplo, um psicólogo, porque, como eu disse, algumas vezes a gente escuta mais, né? O que o psicólogo, ele escuta bem, aí faz aquilo, faz o resumo, e depois faz a intervenção com o aluno. Foi mais ou menos, a minha pergunta foi direcionada dessa forma. Uhum. A gente acaba sendo um modelo diferente do que eu aprendi, por exemplo, na minha graduação, que realmente eu tive uma preparação para ser bastante prescritiva. Porém, com o tempo, quando tu começa a trabalhar com pessoas, tu vê que isso, para algumas pessoas, isso não funciona tão bem. E aí a gente tem esse recurso, né, da entrevista motivacional, assim como tem outros recursos também, mas para um grupo específico de pessoas funciona muito bem. Então, eu fiz treinamentos em relação à entrevista motivacional, eu já trabalho há bastante tempo com isso, e eu confesso que no início, quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia um pouco insegura, de que talvez as pessoas falassem coisas ou me pedissem aconselhamentos, e eu não saberia como guiar. E com o treinamento, com a prática, a gente vai ficando mais esperto, assim, para lidar com as pessoas, e até... tem pessoas que têm esse anseio de receberem uma prescrição pronta. Eu trabalho não só com a parte da atividade física, como também aconselhamento, a entrevista motivacional para que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável. Então, eu vejo que principalmente a questão da alimentação, eles esperam muito uma dieta pronta. Então, o que eu devo comer no café da manhã, no almoço e no jantar? E na entrevista motivacional a gente não faz isso. Então, a gente vai se treinando também e tentando tirar o que eu falei ali também desse reflexo de endireitar, que é uma posição que tu acha que é melhor ou que funciona para ti e que tu espera que funcione e que seja bom para todo mundo. Mas como os contextos são diferentes, a gente tem que aprender a fazer essa leitura também, em relação ao que é possível para aquela pessoa naquele momento. Então, de certa forma, a gente acaba tendo um papel também um pouco de psicólogo, eu acredito. E isso a gente vai com o tempo, com o treinamento e com esse aprendizado de como ler as pessoas, a gente vai desenvolvendo essas habilidades também. Então, eu vi que o Hassan fez a pergunta ali, né, de qual que seria esse primeiro passo. O primeiro passo, eu acredito que é identificar qual é o perfil do teu aluno. Se ele é um aluno que seria beneficiado, né, que é aquele que tem essa questão da ambivalência, do quer ou não quer. Porque a gente encontra também pessoas bastante resistentes, que falam que elas não estão prontas ainda naquele momento para estar fazendo a mudança.
Então, nesse contexto, eu não aconselharia de ficar tentando fomentar e procurar meios de que a pessoa queira mudar algum comportamento, se é algo que naquele momento ela ainda não está preparada. Então, ali seria o primeiro ponto, e depois começar a conversar, a fazer as perguntas para estar identificando o que tu pode estar puxando de motivação nela, né? Então, quais seriam as razões, os desejos, as necessidades para ela estar fazendo aquela mudança, o que ela já tentou fazer antes, que pode ter dado certo ou não, que isso são coisas que, com a conversa, até mesmo em outras vezes que tu encontra essa pessoa, tu pode estar puxando de novo esses argumentos para ela estar se motivando novamente, tanto em deslizes, ou quando ela tenta alguma estratégia que não dá certo, para tu tentar usar esses recursos para motivar ela novamente. Então, de certa forma, eu acho que faz sentido, sim, a gente ter um olhar como de um psicólogo, que é essa abordagem de estar ouvindo mais as pessoas do que está falando, né, de tentar compreendê-las melhor para poder ajudar a que ela chegue na meta que ela estabeleceu, não o que eu vejo como sendo melhor para ela. Legal, legal. Eu até pensando, né conectando dando continuidade dessa pergunta que eu fiz, hoje, e até pelo que você comentou, Leoni, hoje a gente não pode mais imaginar que um profissional, ele é o detentor do conhecimento de uma área específica e com isso se basta, né? Então, isso hoje está totalmente fora de contexto, né? Então, você tem que ter uma capacitação que vai levar em conta uma abordagem mais biomecânica, que é da nossa área, fisiológica, mas se você não buscar, né, conhecimento em outras áreas, né, principalmente a gente que lida com pessoas na área de compreender melhor como as pessoas funcionam, né, como que elas tomam decisões, né, por que elas agem dessa forma e não de outra, o impacto de tudo que está ao nosso redor, né, sobre as nossas escolhas, né, enfim, tem tantos conhecimentos aí que, se você ficar centrado naquilo que você estuda só na sua graduação, às vezes até a limitação da área, né? Eu vejo que, como o próprio Zé comentou, né, a gente não vê isso, né, na educação física na nossa área, parece que é uma coisa da outra área, mas, poxa, e aí, trocando uma ideia com o Arnaldo outro dia, ele comentou assim, né, não sei, assim, mas a impressão que eu tenho, ele comentando, né, é que, assim, o jeito que o professor, né, se comunica, né, aquela empatia, isso às vezes tem um impacto muito maior do que, às vezes, uma questão técnica, né, e você vê muito isso na prática, né, não que uma coisa não tenha importância, a outra tenha, mas você vê um destaque, né, e aí você vai observar a pessoa que escuta, né, que não sai fazendo as coisas aleatoriamente, sem perguntar como é que ela está, né, se ela está gostando ou não está, né, e mais uma questão que você trouxe, Leoni, que eu achei muito bacana, que é essa questão da prescrição, né. Eu estudei muito, né, durante o mestrado, doutorado, a questão de dar a opção para a pessoa selecionar a carga que ela vai usar no treino dela, né, e ver qual era o impacto disso, aspecto fisiológico, aderência. Uhum. E é uma coisa tão simples, assim, só o fato de parece que ele está roubando, se você deixar ele selecionar. Quando eu falo isso para os alunos, a sensação que eu tenho é que eles, você está tirando da gente a coisa mais importante, assim, aquela, dá uma certa, uma questão, a crise de identidade, assim, sabe? Como é que eu vou deixar ele fazer? Quer dizer, daqui a pouco ele vai fazer sozinho e eu fico aonde daí, né? Sim. Então, já me perguntaram isso também, em outro momento que eu falei de entrevista motivacional, de que será que daqui a pouco as pessoas não vão se dar conta que elas podem fazer tudo sozinhas? De que então não preciso de nutricionista ou de professor de educação física se não está me prescrevendo. E, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, em questão de saúde pública, que lindo que seria, né, que se as pessoas tomassem decisões mais saudáveis e fizessem boas escolhas sem estar precisando da gente, mas também o profissional ali, ele tem um papel fundamental de estar fazendo essa orientação, né, mesmo que seja de um modo sutil, e trazendo boas opções para que, entre elas, a pessoa faça a sua escolha, que faz sentido para ela. Então, a gente não está descartando ali a importância do profissional, a gente está, na verdade, elevando a importância da outra pessoa,
Que isso é algo nossa, talvez seja muito mais difícil de ser feito do que tu dar uma prescrição pronta, né? Que é uma receita que vai servir para todas as pessoas, sendo que cada indivíduo ele é diferente. Então, quando a gente trabalha pensando naquele indivíduo, no contexto dele, com certeza é muito mais difícil e exige habilidades que a gente não está, às vezes, acostumado a trabalhar, então é bastante desafiador. Com certeza. E aí é um diferencial, né? Quem aprende a trabalhar com essas ferramentas e já ter também as suas ferramentas prescritivas, que talvez em outro momento, com outro perfil de aluno, seja importante também. Mas aqui esse é um dos modos de trabalhar, né, que pode estar ajudando vocês também com um perfil de aluno. Legal. Quer fazer mais alguma observação, José? Eu vi que você... Uma outra coisa, né, professor, é que, às vezes, o aluno ele tem um histórico de rejeição para o exercício físico, até pela forma que foi colocado, né? Muitos alunos eles desistem do exercício físico, às vezes porque treinou 2, 3 dias, e depois de 2, 3 dias eles estavam com dores. Então, tipo, é uma dor não funcional, né? Uma dor que deixou ele parado, sem praticar nada. Então, às vezes, se coloca uma carga excessiva, o professor não informa que ele possivelmente vai ter essas dores, 24, 48, até 72 horas depois, e essa dor ela fica perdurando, né? Então, o aluno ele para de fazer o exercício, e para voltar, demora justamente por causa disso. Eu vou voltar e vou sentir dor de novo, então eu não vou voltar a fazer isso de novo. Então, uma forma também de colocar essa entrevista motivacional seria esse caminho, né? Tentar entender o porquê ele saiu, o porquê ele não voltou mais, se ele está voltando por conta própria ou por uma indicação do próprio médico que diz que está, sei lá, está diabético, está hipertenso, está com quadro hipertensivo, né? Às vezes a pessoa volta não pelo próprio exercício, pela própria saúde, mas sim porque o médico falou que o exercício vai melhorar a saúde dele associada ao medicamento e possivelmente o exercício físico fique e o medicamento ele saia de cena, né? Sim, e eu vou comentar, né, em relação a isso que tu tá falando, José, que eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que eu acompanho, que eu trabalho com essa ferramenta em um estudo, só para contextualizar um pouco. E eu já tive participante do estudo, por exemplo, que falou assim, eu quero fazer atividade física, mas eu não gosto de caminhada, então, assim, é algo que eu não vou fazer na minha vida, atividade física, porque eu não gosto de caminhar. Eu, tipo, sim, mas tu já experimentou outros tipos de atividade física? Me conta um pouquinho como é que é a tua relação. Daí a pessoa conta que jogava vôlei, por exemplo, na escola e nunca gostou de vôlei. E aí não gosta de caminhar e daí fecha todas as outras opções, como se não tivessem outras possibilidades, né? Então a gente vai mostrando caminhos e o que mais pode experimentar, quais são tuas possibilidades, e daí a pessoa vai trazendo nessas outras ideias do que ela pode tentar. E também eu já tive pessoas que começaram a fazer exercício mesmo falando que não gostam, que não queriam fazer, mas que deram uma necessidade muito grande de cuidar da saúde. Então, poxa, eu tô pré-diabética e tô obesa, eu mesmo não gostando, eu preciso fazer, então vamos lá, não é uma coisa que necessariamente naquele momento tenha que ser prazeroso. Se for prazeroso, melhor, se ela encontrar algo prazeroso, tudo bem. Mas naquele momento, a necessidade, a razão dela para estar fazendo exercício era muito maior do que a importância de estar encontrando algo que fosse gostoso de estar fazendo. Então, tem casos também bem específicos que a gente pode estar ajudando a pessoa, mesmo que ela ache que não vai gostar do exercício, de que ela já experimentou de tudo e não gostou, e a gente vai procurando alternativas, né, para tentar ajudar ela e talvez com o tempo até passe a gostar e experimentando coisas diferentes também, né, até achar alguma prática que seja mais prazerosa, que aí com certeza aumenta, né, a adesão dela, né, a aderência, que ela fique mais tempo praticando. Algumas confluências de comentários aqui, né, da Geice, do Helder, né, comentando, falando sobre como, na verdade, não é sair de cena, né, como profissional, é conduzir adequadamente, né, de forma mais igualitária, né, como você mesmo comentou,
E aí, pensando sobre isso, quando você conversa com alguém que se coloca acima de você, a tendência é você se sentir reprimido, né? Você não se expressa, e não significa que você vai fazer aquilo, né? Então, por exemplo, se alguém chega, olha, né, bota uma pressão em você, diz o que você tem que fazer e tudo mais, você pode até discordar totalmente, mas se você não tem um espaço, uma abertura para falar e se sente confortável, a probabilidade da pessoa se expressar é muito pequena, o que não vai mudar o fato dela ainda não gostar daquilo, né, e provavelmente nem querer fazer. Então, o caminho, né, é esse estabelecimento de conexão com a pessoa. Acho que a Geice falou bastante disso, né, estar presente, olhar. Eu vejo hoje em dia, né, e às vezes eu não estou me excluindo disso, porque tem contextos que a gente está mais ou menos preparado para lidar, né, então, às vezes a gente só quer falar, né, então a pessoa está falando ali, tu está desenvolvendo a tua réplica, vamos dizer assim, com base no que ela já está falando, você não está nem prestando atenção no que ela está dizendo, né, então, esse automatismo que a gente ganhou aí com a correria do dia a dia, né, a pressão de ter que trazer um resultado, né, aquele formato ainda de prescrever, que a gente se adaptou, ele coloca muito a outra pessoa numa condição onde ela não consegue nem explorar o seu conhecimento para trazer opções adequadas que poderiam ser, de repente, construídas junto ali, né, num bate-papo, né, poxa, você está com um profissional, né, nutricionista, educador físico, poxa, será que ele, né, como profissional, ele não pode me auxiliar, me chegar numa opção da qual eu, de repente, já tenho dentro de mim, só que eu não tinha notado, né, que é o que você trouxe aqui, né, então, foram alguns comentários, pensando aqui, se alguém quiser fazer mais, agregar, pode ficar à vontade, viu, gente? E eu acho que também, quando tu faz esse tipo de prescrição, né, ou de abordagem, tu começa a ficar como um papel de que tu tá cobrando a pessoa de alguma coisa. Isso também vai causando aquelas resistências, né, porque quando eu no meu trabalho, por exemplo, que a gente busca a meta de perda de peso, de prevenção de diabetes, quando a gente fala com as pessoas, às vezes elas mentem mesmo, sabe? De começar a dizer que a gente vai fazendo as conversas por telefone, que estão perdendo peso, de que estão fazendo exercício, a dieta, e aí quando a gente faz a visita presencial, daí a pessoa milagrosamente, em 2 semanas, ganhou 15 quilos. Só que, na verdade, isso era algo que já vinha acontecendo, mas ela se sente tão cobrada de estar te trazendo resultados, de que ela vai buscando estratégias até para se enganar, né? Porque a gente não tem esse papel, a nossa visão de trabalho é diferente, mas são tão acostumadas a estar com essa questão da cobrança, de ter que mostrar resultados, que elas não conseguem nem pensar de outro jeito. E também em relação a esse cuidado diferenciado, tem estudos já mostrando, né, que uma das principais reclamações que as pessoas têm em relação ao atendimento médico não é nem em questão de tempo que está esperando na sala de espera, ou demora, né, para conseguir um exame, mas é porque o médico não olha nos olhos e não chama a pessoa pelo nome. Então, aqui a gente vê, né, como é necessário esse ouvir, estar atento à pessoa, que ela se sinta respeitada e incluída num processo que é em relação à sua saúde, em relação à sua vida, à sua realidade. Então, é uma carência bastante grande que com esse tipo de atendimento, né, com esse tipo de atenção, a gente consegue dar uma suprida também. Eu estava pensando aqui, né, nas falas anteriores, a gente estava discutindo muito a tomada de decisão, né, os processos de tomada de decisão, e uma das coisas que surgiram foi que quando você, por exemplo, eu estou tentando visualizar um exemplo prático, bem acessível, né? Então, imagina que você tem uma lista de mensagens no teu WhatsApp ali, umas 10 conversas, tá? E você está num dia super atarefado, corrido, e você vê, assim, o nome de duas pessoas da lista de 10 que você sabe que vão te trazer problema. Assim, vão te cobrar, vão te encher o saco, vão te trazer uma carga negativa. Eu não sei se acontece com vocês, eu vou dizer da minha realidade. Aquilo ali, com certeza,
é a última coisa que eu vou entrar para ver. E não é assim, às vezes eu me pego fazendo isso, e são coisas que eu tenho que resolver, mas eu vou postergando, vou ignorando, e às vezes isso gera um problema na minha vida, mas o que na prática é uma tentativa de economizar energia, porque quando você, às vezes, né, vai se deparar com uma circunstância dessas, você sabe que você vai ter que estar preparado para demandar energia naquilo. E aí, né, a tomada de decisão da gente tentar economizar aquela energia, né, se manter num estado de conforto, vai fazendo que você, ou você vai mentir para a pessoa, como você falou, como você não vai responder mais, né, então a gente nota, né, quando a gente traz uma coisa que dá trabalho para outra pessoa, a tendência é ela não te responder, né, em curto espaço de tempo, né, no começo, assim, eu falo por orientações. Então, tá Agora eu entendi você, hein, Raça, porque demora tanto para me responder. Não, mas essas coisas acontecem. Tô na fila. O teu caso, ultimamente, foi assim, 4, 5 dias sem dormir direito. Mais ou menos essa é a... Eu tô dormindo fora de hora, assim, para tentar recuperar, porque tá numa fase de crescimento de dentes intensos aqui em casa. Então, mas não é esse teu caso, não, viu, Thaís? Muito pelo contrário. Então, assim, o que eu percebo é que a tomada de decisão, né, às vezes a gente tenta enganar, e aí o que acontece? Imaginando um aluno, ele chega para você, você passa toda essa carga, ele não te responde. Eu vejo na academia, eu estou fazendo alguns levantamentos, só para vocês terem uma ideia. A média de frequência mensal numa academia, o cara pagou o ano. Imagina, pagou um ano. Eu até não consigo imaginar uma intenção maior, eu sempre digo isso. É o elogio mais sincero e a intenção mais demonstrada, né? O camarada pagar ali mensalidade, um ano e tal. A média a pessoa vai 2 vezes por mês, 3 vezes por mês na academia. Então, e eu estou dizendo isso de média. Então, tem gente que não vai nenhuma, e tem alguns que vão 7 vezes na semana, mas a grande maioria, ela não vai. Então, e aí, às vezes, assim, é uma coisa que a gente fica insistindo no mesmo erro, né? Então, sei, estou viajando aqui pensando sobre tudo isso, mas são coisas bastante intrigantes e que a gente tem que levar em conta, né, Leonir? Sim, com certeza. Tem muitos fatores, né, que eu acho que são deixados de lado e que isso precisa mudar, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando fazer diferente e disseminando, né, também um pouquinho dessas informações. Mas também reforçando, né, que eu acredito que existe algum momento da mudança de comportamento em que as pessoas não conseguem, às vezes, tirar recursos das suas experiências e que talvez essa abordagem de tu fazer alguma prescrição, mesmo que dando opções, ela também pode ser positiva. Então, a gente tem que estar atento também a isso, de que em momento que a pessoa está, em quais possibilidades que ela tem, e se ela está nos pedindo para que a gente dê algum tipo de orientação um pouquinho mais diretiva, né? Em algum momento pode ser necessário, dependendo do que o teu aluno está demandando, mas aí também vai ser algo que ele te demandou e não algo que tu impôs a ele, né? Eu tenho um comentário aqui do Marco Leite, ele comentou assim, né, a maioria das pessoas desistem porque não consegue obter resultados rápidos, né, busca por algo milagroso, né, para atender suas necessidades. E aí eu pensei no contrário, né, aquele que tipo assim, tá ambivalente, mas na hora que você vai conversar com ela, traz proposições absurdas, né, então, assim, você sabe, você, tipo, profissionalmente, você entende que o que ela está trazendo para você é inviável. Nunca fiz exercício, mas agora eu quero fazer 7 vezes na semana. Você fala, não, peraí, né? Como é que a gente lida com esse caso, Leonir? A gente sempre tenta trazer assim, falar, no meu caso, né, a gente faz um cálculo de estabelecimento de metas de perda de peso para a pessoa, e daí a meta que a gente trabalha principalmente é com peso, porque a gente trabalha não só com exercício, mas também com alimentação e com controle de estresse. Então, quando ela fala, por exemplo, vou perder 15 quilos em 2 meses, aí a gente fala assim, olha, se tu perder 3 quilos,
nesse período, tu já vai conseguir benefícios muito importantes para a tua saúde. Então, quem sabe, né, uma possibilidade, se tu tem realmente essa meta, a gente empurrar ela um pouco mais para frente, ou daqui a 3 meses a gente está reavaliando para ver o que tu já conseguiu atingir e o que tu pensa depois disso para frente. Então, a gente vai tentando, assim, sutilmente colocar os pezinhos da pessoa no chão, né? E em relação à atividade física também, né? Então, a gente faz o que tu conseguir, e daí, daqui a 2 semanas, a gente reavalia o que tu conseguiu fazer e vai ajustando de novo os teus planos. Então, a gente não dá um corte, assim, um corte na pessoa, né? Deixa ela livre para tentar, porque a gente sabe que ela não vai conseguir sustentar, mas a gente já vai dando alguns indicativos, vai olhando com, assim, um olhar mais carinhoso ela, para que ela não se frustre, justamente para que não aconteça isso dela ver, não, se eu não conseguir fazer o máximo, então não vou fazer nem o mínimo. Aí que a gente usa aquela estratégia de estar valorizando também os pequenos passos, né? Então, se a pessoa falou, eu me planejei para fazer 7 dias, mas só que, na verdade, quando eu fui colocar em prática, eu consegui fazer 2, porque ela não vai conseguir sustentar esses 7 por muito tempo, né? Sendo que uma pessoa que já não fazia isso habitualmente. Daí a gente valoriza, nossa, que bom que tu fez 2 dias, né? Tu não fazia nenhum, 2 dias para um início é bastante positivo. Então, vamos deixar essa meta dos 7 dias mais para frente, o que tu acha, né? Então, a gente vai fazendo negociações, assim, sutil, deixando sempre a pessoa no papel de bater o martelo, de decidir. Se ela insiste dizendo que não, ela quer tentar os 7 dias, então, beleza, né? Eu tô aqui para te apoiar e vamos em frente. Realmente, eu fico imaginando, né? Muita gente daqui, né, que está aqui na nossa conversa, que é professor de educação física, e ou vai encontrar aquela pessoa, né, dentro, de repente, trabalhando numa unidade de saúde, né, que daí provavelmente vai ser aquele grupo que, eu quero, sei que é importante, mas não sei como começar, não me sinto muito motivada, mas também tem muita gente, como eu comentei, da academia, né, então, tá lá na academia, e aí, a maior concentração, a maior quantidade de pessoas que entra na academia são as pessoas que têm essa característica, né, então, assim, elas estão motivadas por razões que nem sempre são as razões delas, né, são razões assim, olha, eu preciso fazer, né, estou me sentindo, né, acima do peso, né, tá todo mundo me cobrando, né, e de repente você recebe essa pessoa, e daí, e a gente faz o quê? A gente, é como se fosse a pessoa que tropeçou, tá caindo, a gente vai lá e empurra, né, porque as proposições, elas vão justamente na direção de cobrança, né, de reforçar aquela expectativa, né, de que ela tem que alcançar, né, e de repente a forma com que a gente define os objetivos nem sempre é a forma mais adequada, né, então, né, tanto pensando em condução de conversa, mas também pensando em, qual que vai ser, a pessoa quer perder 15 quilos, né, como é que você começa, como é que você perde 15 quilos, né? Então, o que você pretende fazer? E aí, você definindo claramente, né, a pessoa você pode direcionar para o que ela está fazendo, e não pelo resultado que ela está alcançando, né, e que provavelmente, se for absurdo, assim como o exemplo, né, ela não vai alcançar, né, mas ela vai estar focada naquilo que ela conseguiu fazer. Bom, eu vou correr, vou caminhar 3 vezes na semana, ela conseguiu caminhar, mas não atingiu o objetivo. Poxa, mas você está melhorando, você está aumentando o seu Claro. atividade física. E essas pessoas, a gente, quando pega, assim, alguém que é da academia, já se tem a vantagem de ser alguém que já deu essa tomada de passo, né? Que ela já começou, assim, ir em direção à mudança, já fez ali o início. E aí é importante estar trabalhando, buscando o que a gente pode fazer para ajudar ela, né? Perguntar o que ela está fazendo ali, quais são as metas delas, os objetivos, por que ela procurou a academia, quais são as experiências dela no passado de sucesso e de fracasso. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais o perfil dela para estar direcionando, assim, sutilmente para um caminho que ela se mantenha, né, aderida. Alguém tem eu tenho uma pergunta, ficou. O José e o Luiz fizeram ali um combinadinho que ficou bem legal. Verdade. Então, eu vou abrir a pergunta para o José, depois o Luiz, para fazer a sua pergunta, e depois a Thaís.
A Thaís, eu acho que vai te perguntar, Raça, quando que tu vai responder ela. Acho que essa é a pergunta. Não, eu não sou tão malvada assim, não. Eu só levanto a bola para ele rir um pouquinho, que ele gosta de rir. Tá bom. Pergunta aí, José. Outra coisa também, o que pega os profissionais também, é se a gente pegar mídia versus realidade, né? Vocês pegam essas blogueiras aí, se é assim que se chama, que praticamente só fazem treinar, comer, tirar foto, dormir, faz outras coisas lá, e assim ela fica... Assim é a vida delas, né? Então pega uma mãe que tem 2 filhos, que o máximo de tempo que ela tem é para varrer a casa enquanto os filhos estão dormindo, fazer almoço, janta, essas coisas. Aí elas se olham, nesse tempinho de 5 minutos que ela tem, ela vai olhar no celular e olha alguma coisa e vê um negócio desse. Aí se olha no espelho, como é que eu vou para um canto desse, né? Então, eu acredito que também seja uma das causas para que, principalmente as mulheres que já têm que sejam casadas, tenham essa diminuição, né, de rotina de treino ou de própria academia, alguma coisa desse tipo. José, tu descreveu assim perfeitamente o perfil de mulheres que eu trabalho, porque eu trabalho com mulheres que tiveram diabetes gestacional e a gente faz intervenção no período pós-parto para prevenção do diabetes tipo 2. Então, a maioria, assim, é mulheres um pouco mais velhas, né, que na verdade elas têm minha idade, então me dói, assim, um pouco dizer isso, mas são mulheres, assim, em volta dos 30, entre 35 e 40 anos, a maioria já tem mais de 3 filhos, já tem sobrepeso, obesidade, trabalham fora de casa, então trabalham, têm os filhos, tem todo o contexto, né, então pouco tempo, e ali a gente tenta trabalhar dentro das possibilidades, tanto de fazer exercício em casa, fazer exercício com o bebê, atividades físicas no deslocamento. Então, assim, é uma realidade completamente diferente de, por exemplo, a pessoa que vai na academia, que é o que a gente está conversando agora, que pouquíssimas participantes do estudo que eu trabalho fazem esse tipo de atividade. A gente consegue que elas façam o mínimo, praticamente. É fazer exercício na frente da TV enquanto assiste novela. E a gente fica muito feliz que ela faça algo assim, que ela dance em casa com os filhos. Então, a gente procura possibilidades dentro desse contexto aí que é de tempo bastante reduzido e que realmente, né, tem esses comparativos que acabam sendo bem injustos com elas e principalmente, como tu falou, com as mulheres, né, que tem toda a questão do padrão de beleza, que é imposto pela mídia e tudo mais, que isso a gente entraria numa outra discussão bastante grande, né? Que acaba que os homens também sofrem com esse tipo de padrão, mas enfim, né, para a mulher acaba sendo mais pesado, e para essas, com certeza, que fica bem difícil delas atingirem esse padrão que está sendo exposto pela mídia dentro da realidade delas, né? Então, realmente é bastante desafiador trabalhar com esse público, mas também a gente tem, de certa forma, a vantagem de que os filhos dão uma razão bastante importante para que elas tenham uma melhor qualidade de vida, para viver mais tempo, ter mais energia para brincar e cuidar das crianças. Então, a gente vai por essa vertente também, quando trabalha com a motivação. Muito legal. É uma realidade, a realidade da maioria, né? Quando a gente olha a possibilidade de implementar uma rotina assim, tão estereotipada e alcançar resultados tão específicos, é totalmente fora da realidade da grande maioria, né? A mesma coisa quando a gente olha para o lado da alimentação, né, que também é algo que a gente acaba trabalhando, de tu fazer sugestão, por exemplo, da pessoa comer castanhas e usar azeite de oliva e comer integrais, sendo que a realidade é bastante diferente, é o basicão, assim, quando as pessoas conseguem ter um consumo regular de frutas e alguma verdura, já é algo bastante louvável, né, dentro da realidade que a gente está tendo aqui no nosso país. Infelizmente, é a grande maioria dos casos. Então, esse perfil de aluno que vai para a academia, que pode pagar a academia e que já está, assim, um passo à frente da mudança, vou dizer para vocês que já é meio caminho andado. A gente só precisa trabalhar essa outra parte, assim, melhor, mas que com certeza já é um facilitador bastante importante.
Eu vou abrir a pergunta agora para o Luiz, fazer a sua questão, seu questionamento. Olá, boa noite. Boa Oi, noite. Luiz. Oi, tudo bom? Parabéns, Leoni. É Leoni, não é isso? Isso, Leoni. Parabéns, Leoni, pela palestra. Eu queria fazer duas perguntas, assim, que ainda para mim tá ficando vago essa questão. Como seriam os passos para essa entrevista motivacional, né? Eu sei que não vai ter uma receita de bolo, nem espero que seja isso, mas só para a gente compreender mais claramente como é que seria a aplicação disso. Se é necessário realmente fazer um curso para que você tenha exatamente uma forma de conduzir essa entrevista, ou se é possível o profissional pensar até com a sequência de palestras que está tendo na disciplina, é possível montar essa lógica para você pensar assim, eu preciso saber o estágio de comportamento que meu aluno está, como é que eu vou pensar a partir de cada estágio que eu identifico, como é que eu vou conduzir as próximas perguntas, como é que você aplica isso? Se você utiliza perguntas ou você faz igual um psicólogo mesmo, senta a pessoa no divã e deixa lá ela se expressar e vai anotando os pontos que são importantes para você fazer essa avaliação e condução. Tá, não, eu tenho um roteiro, assim, semi-estruturado. Então, o primeiro passo é a gente identificar se a participante, né, no caso do estudo ou o aluno, se ele tem esse perfil de ambivalência. Então, quando a maioria das pessoas que eu trabalho, elas têm esse perfil, porque elas recebem um susto grande ali de ter tido diabetes gestacional, e aí elas querem mudar o comportamento, só que elas não sabem muito bem, eu começo a colocar os obstáculos. Depois disso, a gente começa a investigar quais são os fatores, né, as 3 principais razões para ela querer mudar o estilo de vida, que tu pode direcionar a pergunta, né, então, quais são os 3 principais motivos para tu ingressar na academia, por exemplo, ter feito a inscrição, e ali a pessoa vai te dizer, eu quero perder peso, quero melhorar minha autoestima, quero usar as roupas que eu usava antes e não serve mais, por exemplo, ou ter mais disposição, dormir melhor, enfim, N motivos. E ali, isso tudo eu vou anotando, né? Eu vou prestando muita atenção, porque são informações bem importantes, assim, pontos-chave para eu estar voltando e fazer o resumo no final. Depois de estar observando e pensando naquelas palavrinhas que eu falei antes, que é o desejo, a aptidão ou capacidade, que é algo que ela já tenha feito no passado, a razão e a necessidade. Então, tudo que ela vai falando, eu vou fazendo uma reflexão. Então, vou puxando, né, para mostrar que eu estou ouvindo, vou fazendo interações com ela. Depois disso, a gente vai perguntando, né, quais são as metas que ela tem. Então, daqui a 2 semanas, né, qual é a tua meta? Daqui a 1 ano, qual é a tua meta? E tu vai fazendo anotações. E aí tu vai perguntando como que ela vai se sentir quando atingir essa meta, o que ela vai fazer de modo prático, aí a gente já começa a fazer planos para atingir a meta, que daí entra naquela parte do compromisso, ativação da mudança e a tomada de passos, que é o que eu coloquei na palestra, né, tanto o DARNI quanto esse CAT, que é o compromisso, ativação e a tomada de passos. Então, no final, a gente faz um resumo disso tudo que a pessoa falou, para ela se escutar, porque daí ali ela já falou o porquê que ela está pensando nisso, quais são os passos que ela vai tomar. A gente pergunta sobre os obstáculos e a forma de superar, então ali a gente já faz uma previsão do que pode dar errado. Por exemplo, eu chegar em casa e não ter tempo. A gente fala, como é que tu vai lidar com isso de chegar em casa e não ter tempo, e ter 3 crianças, e ter que cozinhar, e ter que fazer tudo isso? Dava para falar, bom, ao invés de fazer 5 vezes na semana, vou fazer 3 vezes, ao invés de fazer 45 minutos, eu vou fazer 20. Ali ela já tem um plano para estar lidando com um possível problema, ao invés dela olhar o problema e falar, bom, não vou poder fazer 45, então nem vou fazer. Então, a gente já começa a pensar em possibilidades. Mas e aí, por final... Desculpa, você sempre usa a estratégia que ela se exponha e depois você apresenta uma possível solução. É sempre com... Ela mesma apresenta, né? Eu pergunto o que pode dar errado. Ela fala, posso não ter tempo. Ou eu ia caminhar e daí chove. Aqui no Rio Grande do Sul é bem frequente.
vai chover, com certeza vai chover, eu não vou poder fazer. Eu falo, bom, se chover, por exemplo, vai chover a semana inteira, quando chove a semana inteira. E aí, o que vai acontecer nessa semana de chuva? Eu falo, daí eu posso, sei lá, dançar em casa, fazer uns exercícios de força, jogar bola no corredor com o meu filho. Bom, já tem um outro plano, tá? Então, ela mesma vai pensando nessas possibilidades. Às vezes, é muito raro, tá? Mas acontece da pessoa falar assim, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer, não sei. Daí tu fala, mas tu já viu outras pessoas que tiveram problema parecido, o que será que elas fazem? Daí se a pessoa sempre vai te falando, não sei, não tenho ideia. Já viu na televisão algo assim? Não vi. Viu alguma reportagem? Não vi. Aí tu vai puxando a pessoa, não sei. Aí a gente usa a estratégia de falar, olha, eu tenho outras participantes, às vezes é mentira, tá? Eu tenho outras pessoas que eu trabalho que elas têm exatamente a mesma situação. Eu posso te falar, assim, o que elas fizeram que deu certo? E daí a pessoa vai adorar, né? Porque daí tu vai dar já uma solução. Daí fala, tem uma participante que é bem do teu perfil, e aí ela faz da seguinte maneira e funcionou. A outra fez de tal jeito e a outra fez de tal jeito. Tu acha que algo disso pode funcionar para ti? E aí a pessoa faz uma escolha dentro daquele leque de opções. Mas aí, essa característica de você usar essa abordagem, você utiliza pela limitação que você tem presa dentro do seu estudo, ou é uma coisa que é presa dentro da estratégia da entrevista mesmo? Então, você nunca pode apresentar com a imposição profissional, né? Exatamente. É sempre construindo, mesmo que seja com a imposição profissional, que você está apresentando as soluções, mas é sempre com o viés que a pessoa que está pensando nessa construção. Exatamente. Na entrevista motivacional, quando eu fiz o curso, a moça que me passou, né, o curso, ela falou assim, que a gente tem uma fala que a pessoa não percebe que todas as perguntas que a gente faz têm um interesse por trás. Então, tu tem o interesse de instigar ela, tu tem o interesse de fazer com que ela se escute falando coisas positivas. Então, quando a gente pergunta assim, o que tu já fez no passado que deu certo? Ela vai só se ouvir falando coisas positivas. Então, a gente nunca vai perguntar assim, o que deu errado, o que tu acha que não vai dar certo, o que tu é ruim em fazer. A gente sempre vai estar fazendo reforços positivos. Por isso que tem aquelas réguas que eu falei na palestra também, que pergunta de 0 a 10, e a gente sempre pergunta por que a pessoa não deu 0. Porque aí ela vai reforçar alguma coisa positiva, ao invés de estar se ouvindo falar assim, porque eu acho que eu sou ruim, porque eu acho que eu desisto fácil. Não, que a pessoa diga pelo menos assim, eu já fiz outras coisas que eu também achava que eram difíceis e eu consegui superar. Então, a gente fortalece bastante esse lado, né? Então, a gente usa algumas técnicas também de quando a pessoa dá uma nota de capacidade muito baixa, que acaba que na palestra fica algo restrito até aqui, assim, não vai dar para a gente conversar de todas as possibilidades que a gente trabalha. São coisas que surgem no dia a dia, assim, na fala com as pessoas. A gente tem pessoas que dão nota bem baixa para a capacidade, e aí a gente não vai adiante, assim, a gente escuta o que ela falou, a gente pede para ela falar o porquê que ela não deu nota 0, ela fala algumas coisas positivas, e a gente pergunta assim, tu lembra quando tu foi aprender a andar de bicicleta? Daí a gente lembra, faz todo o recordatório daquele dia, como era a bicicleta da pessoa, quem que ensinou, a gente envolve ela em todo aquele dia. Então, eu falo, como é que foi? Tu achou que ia ser fácil? Como é que foi? Daí a pessoa te conta toda a historinha. Eu falo, e como é que foi indo? Foi aprendendo a andar, depois tirou uma rodinha, tirou a outra. E agora, quando tu anda de bicicleta, como é que é? Ou aprender a dirigir, escrever, qualquer habilidade. Aí a pessoa diz, não, agora eu faço automaticamente. Eu falo, e tu acha que começar a correr, que tu acha que é muito difícil, será que talvez não seja assim também? Se tu já conseguiu aprender a andar de bicicleta, que era algo que tu achava tão difícil, quem sabe tu pode experimentar alguma coisa que tu também acha difícil agora e daqui a um tempo vai ser algo muito simples como andar de bicicleta. Então, a gente tem algumas outras ferramentas, assim, que a gente usa que servem para essa questão de estar automotivando, de estar fortalecendo, né, o teu aluno. Só mais uma pergunta, Hassan, Tudo bem. Permitir aí. Eu vou tentar ser sucinta também, que eu já vi que o Hassan botou ali em questão do horário.
E a questão, assim, o que você tem identificado de característica de restrição, né? Que você falou assim, você encontra o perfil que você consegue aplicar a abordagem, só que com o perfil de restrição, é bom não insistir, porque você não vai conseguir mesmo. É a pessoa que te fala, assim, categoricamente que ela não vai fazer. Ela não te diz assim, pode acontecer eu vou começar a fazer, mas eu não sei como, eu não tenho tempo, não sei como me organizar. A pessoa que fala assim, olha, eu vou ser bem sincera, eu não vou fazer exercício, não e esse vou. perfil, Ela geralmente, totalmente. ele é influenciado por fatores externos, assim, pelo esposo, às vezes porque uma vivência que eu tenho prática disso é assim, eu começo a dar treino para o esposo, aí o esposo vai e quer que a esposa também treine. Então, ela está indo mais assim, o esposo motivando, né, tentando motivá-la, do que exatamente tem a motivação intrínseca dela. Então, acaba que ela está indo mais nisso e você vê que ela se encaixa exatamente nesse perfil, né, das dificuldades, os horários não batem, então tem exatamente essa dificuldade. Sim, essa pessoa que já começou a fazer, mesmo que ela tenha uma motivação do marido, ainda ela me parece que é um perfil que pode se beneficiar, porque ela foi. A pessoa resistente, ela não vai ir, ela vai brigar com o marido e vai falar, eu não vou ir, tu pode me dar 1000 motivos, eu não vou, tu pode me pagar academia, me comprar roupa, fazer o que tu quiser, eu não vou ir, e pronto, e acabou. Essa pessoa, a gente pega esse perfil também, e aí a gente deixa esse comportamento para depois e trabalha as outras frentes que a gente tem no estudo, né? Então, uma pessoa que tu vai trabalhar só com atividade física, uma estratégia de falar, bom, tu ainda não está pronta para começar, mas quem sabe tu começa a pensar sobre essa possibilidade. Tu começa a ler sobre os benefícios da atividade física, sobre olhar onde que tu pode fazer, pensar em coisas assim, até que ela esteja e fala, bom, agora eu já me informei, eu vi que vai ser bom para mim, sei onde eu vou fazer, talvez eu esteja pronta para começar. Mas quando ela fala que ela não vai começar, a estratégia da entrevista motivacional vai ser bastante difícil de tu conseguir, porque ela precisa se ouvir falando coisas positivas. Certo. E fazer planos, né, e ela não está pronta ainda nesse momento. Tá bom, obrigado. Imagina, obrigada pelas perguntas. Desculpa, bem na hora que tive que aceitar que deu um conflito, um congestionamento. Tudo bem, Renato. Tem mais, acho que a pergunta da Thaís, né? Isso, eu ia pedir para a Thaís. Pode fazer sua pergunta, Thaís. Ver se ela está aqui. Botar uma água bem na hora agora. Tá por aí, Thaís? Quer fazer sua pergunta? Vamos ver se tem mais algum comentário. Enquanto isso, a gente passando enquanto ela aparece. O problema é que a pessoa ainda baseia muito no resultado dos outros, né? Eu acho que a Thaís saiu da chamada. Não estou vendo ela aqui na lista. É possível, realmente. Bom, então eu vou partir para os encaminhamentos finais, né? Assim, acho que assim, de maneira geral foi bastante produtiva. É uma ferramenta que eu vejo que para quem está lidando no seu dia a dia aí com as pessoas, não é uma coisa que você vai absorver de uma hora para outra, né? Então, assim, é um treino, né? Como a Jace comentou, né? Você tem que estar ali, desenvolver o teu mindfulness ali, de tá prestando atenção no que a pessoa está falando, né? De repente, como você comentou, né? Ter o roteiro de conversa, né? E exercitar, né? Poxa, e não digo nem na atuação profissional, como você e ela comentaram bem aqui, né? Poxa, no seu dia a dia, né? Então, às vezes você está com um relacionamento meio desgastado com alguém, tenta usar essa abordagem para ver se não dá uma melhorada, né? Se a comunicação não flui melhor, né? Em casa, né? No trabalho com os colegas, a gente às vezes se prende muito a um jeito de fazer e se fecha para as possibilidades, né? E às vezes são o que eu noto, né? Principalmente nessa questão disso que a gente estuda aqui, né? Mudança de comportamento, é que as pessoas têm muita
são muito céticas em achar que não tem o que fazer, né? Ou que tem uma solução que é tipo, ó, tem que fazer isso. Eu escutava muito, ó, exercício é um remédio amargo que tem que ser tomado à força. Então, assim, é difícil, né, quando a gente se posiciona dessa maneira, e eu estou falando professores, né, de educação física, professores da universidade, que trazem esse tipo de ideia, né, pela dificuldade que é, né, o desafio que é, mas o fato, né, e eu tenho vários exemplos aí de trabalhos que são feitos, por exemplo, como eu vou fazer uma fala na semana que vem sobre objetivo, só o simples fato da pessoa definir o objetivo adequadamente aumenta 30% a chance dela permanecer mais dentro do né, fazer... Chegou aí, ó. Pronto, estava aqui fazendo as considerações finais, Thaís. Chegou aqui na... Eu tinha pensado que você tinha desistido de esperar, viu, Thaís? Meu celular morreu, gente, desculpa, acabou a bateria. Eu tive que ligar de novo, não estava contando com isso. Tudo é possível, Thaís, tudo é possível. Nesses dias aí, outro dia tem um negócio, que um sistema de aquaponia, que não foi, que você estava junto na reunião. Tava. Não quebrou o negócio aqui, caiu mais de uns 50 litros d'água, assim, desmontou ali, eu tive que sair correndo no meio da reunião, então... Eu acho que o César quer fazer uma pergunta, mas a minha é bem objetiva. Estava um pouco ligada com a questão da mídia, que foi falada antes, e com que o Raça, eu peguei algumas palavras dele sobre objetivos e metas, porque eu acho que é muito claro para a gente quando o aluno, ele não tem muito ideia de como criar metas, como criar objetivos, como ir mais devagar, o que é importante para ter aderência ao exercício. Mas, teoricamente, para a gente que está orientando o aluno, a gente deveria ter um mínimo de conhecimento ou um mínimo de senso comum, enfim, que fizesse com que a gente tivesse esse cuidado, esse olhar. Por mais que a gente não tivesse tido essa disciplina na faculdade, que eu acho que a maioria de nós, né, de umas gerações um pouco mais antigas, que não tivemos, mas a gente tem esse cuidado, a gente tem esse olhar. A minha pergunta é exatamente sobre o que você acha que deve ser feito para esses professores que instigam exatamente essas metas milagrosas de faço você perder 15 quilos em um mês, eu sei como fazer com que você atinja o seu objetivo de ficar musa fitness. Então, assim, essas pessoas instigam os alunos a ter esse tipo de pensamento. E aí eu queria saber o que você acha que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a terem um novo olhar, para exatamente aderir a essas ferramentas da entrevista motivacional, aderir aos cuidados que a gente tem que ter com o olhar com o aluno. Então, qual é o seu ponto de vista para a gente cativar esses profissionais? Eu acho bem importante, assim, tua pergunta, e eu acho bastante difícil também, tanto de responder quanto de colocar na prática, porque eu acho que é uma visão que para alguns profissionais já está bem consolidada, assim como para mim está bem consolidado de que eu não gostaria de trabalhar desse jeito. E também eu acho que tem pessoas que se motivam com esse tipo de profissional, de ter uma meta muito doida, de ser musa fitness, de viver só para o corpo, de não sei o quê, e tem as pessoas que não existe essa possibilidade de estar trabalhando com esse tipo de profissional, porque é inviável para a sua vida e para o seu dia a dia. E aí acaba que, às vezes, um profissional que trabalha desse modo, vamos dizer assim, mais sensível, vai captar esses alunos que vão desistir desses outros métodos aí, que eu acho que são mais malucos. E aí isso também é bem desafiador, de conseguir trabalhar com essas pessoas para que elas tenham metas mais realistas, de que elas tomem consciência do que realmente é possível para elas e não fazer uma coisa muito doida de que não vai ser sustentável. Mas como lidar com os profissionais, aí eu acho que é um pouco mais difícil, assim. Eu acho que talvez, com o tempo que eles começarem a perceber que isso que é uma estratégia que não vai funcionar para muita gente, que o profissional também se sinta frustrado, assim como grande parte dos seus alunos, e a partir disso comece a buscar outras estratégias de trabalho, talvez seja uma possibilidade. Mas eu não, realmente, Thaís, assim, vou ficar te devendo uma resposta mais
objetivo, vamos dizer, do que isso, assim, porque realmente eu não tenho nem muito contato com esse tipo de profissional para saber como que funciona a cabeça dele, sabe? Que para mim é Eu uma acho que é coisa mais essa questão da problematização, porque enquanto a gente coloca o peso no aluno, coloca o peso na mídia, a gente ao mesmo tempo a gente isenta da nossa responsabilidade, né? Então eu ainda vejo muito isso. Então, o que, assim, em meias palavras, o que você quis dizer é que além desse cuidado que a gente precisa ter com o aluno, a gente ainda precisa trabalhar com aqueles que já vêm mais traumatizados dos outros profissionais, né? Que talvez não tiveram esse cuidado. Então é um trabalho ainda duplicado. Enfim, mas eu acho que é um ponto assim para a como gente problematizar, né? Assim como eu falei antes, as pessoas que vêm com essa ideia de, tipo, ver assim, sei lá, fulana de tal, aí uma famosa que engravidou, e aí depois de tanto tempo, 2 meses, ela posta foto lá com a barriguinha assim, com não sei o quê, e daí as mulheres aí do nosso dia a dia, da vida real, elas também querem chegar nessa mesma, né, nesse mesmo ponto que uma outra pessoa que tem um contexto totalmente diferente. Então, e que provavelmente está ganhando muito dinheiro para tirar essa foto bem logo depois, né? Então, sim, também tem essa consideração. Tem cuide do bebê, tem nutricionista, tem o profissional, tem jeito certo de tirar foto, tem o Photoshop, tem tudo mais. Então, é bem difícil, né? Então, além desses profissionais que podem traumatizar, a gente tem muitas coisas para estar traumatizando as pessoas, né? Queria ouvir só um pouquinho do seu ponto de vista quanto ao profissional. Obrigada. Imagina, obrigada pela pergunta. Obrigado, Thaís, pela sua observação. Outra questão, né? Você vê que emergem muitas possibilidades dessa discussão, que é muito interessante, né? Acho que a questão dar o start, né? Que esses encontros, essas aulas aqui, elas servem justamente para criar ter esse mecanismo, né? De fazer a gente pensar mais sobre todas essas possibilidades que a gente está inserido, né? Na prática. Eu vou abrir, então, como o César pediu aqui, então eu vou abrir para a última questão, e aí a gente encerra, tá bom, pessoal? Tá bem. Bom, que honra, hein? Aproveitar a última pergunta da noite aí. Desculpa pela interrupção, sei que foi fora do protocolo, mas vou ser breve, tá? Obrigado, como todos já disseram, foi uma ótima apresentação. Obrigado, Rácio, também por essa oportunidade que tem trazido aí, cara, é sensacional. Pelo que eu tenho visto, assim, da fala de todos, e a Thaís, de forma muito feliz, assim, ela meio que deu a brecha para eu continuar com a pergunta que eu ia fazer. Então, obrigado, Thaís, também. Pelo que a gente está discutindo, assim, eu tenho sentido que boa parte dos tópicos que a gente está falando, não só hoje, mas nas outras apresentações, elas ficam orbitando em volta de um tema que eu estou particularmente me apaixonando. Assim, eu trabalho com educação física há quase 19 anos, fui atleta também, enfim, então passei por algumas experiências que me dão alguma segurança para dizer assim, o que eu estou suspeitando, e eu quero confirmar contigo se tu tem essa suspeita também. Ao longo dos anos, eu tenho percebido que eu não consigo... Tá um pouco baixo. Tá olhando alguma das partes que eu falei? Assim, Tá. Bom, eu vou tentar ser breve. A pergunta que eu tenho para fazer é, eu tenho percebido ao longo do tempo que quanto mais tempo passa, menos os problemas que eu acabo solucionando dos alunos, ou menos dificuldades que eu acabo encontrando com eles, elas são relacionadas a assuntos técnicos. Elas são mais relacionadas a assuntos de ordem de comunicação. Qualidade de comunicação, habilidade de ser um bom comunicador. E nesse aspecto eu vejo que a tua fala foi extremamente centrada nisso. Então, assim, duas questões. Primeira, tu também tem essa ansiedade de que às vezes a gente sai da universidade com um arsenal de informações técnicas, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, enfim, todas essas disciplinas mais duras, quando na verdade a gente sai sem nenhum armamento sobre como saber falar, como saber expressar suas ideias, como saber conduzir uma conversa e
e construir um conceito diferente de exercício, redefinir o que significa exercício ou o que significa saúde para essas pessoas, acho que grande parte dos problemas eles centram nessa parte. E segundo, onde tu acha que a gente deveria buscar informações, ou principalmente os acadêmicos, né? Porque eu acho que a gente sai completamente desarmado da universidade quando se trata de habilidades de comunicação, tá? Então, essas são as minhas duas falas. Tu tem a mesma percepção que eu? E segundo, onde a gente poderia sugerir que os acadêmicos foquem a sua atenção de qualificação, enfim, nessa parte? Porque eu não vejo esse tipo de assunto, e provavelmente vai ser onde eu vou empenhar o resto da minha vida profissional, porque eu estou apaixonado por esse tema. Que legal, César. Obrigada pelas perguntas. Então, eu também tenho essas mesmas percepções que tu, né, em relação à forma de comunicar, que eu vejo como sendo bastante importante e relevante a gente estar conversando nesse momento e poder estar falando com outros profissionais mesmo fora dessa palestra. Eu tive meu primeiro impacto em relação a isso foi quando eu estava fazendo um estágio e fui trabalhar numa UBS, e minha primeira preocupação era como é que eu ia trabalhar com as pessoas, que tipo de prescrição, as pessoas vão chegar com um monte de problema de saúde, como é que eu vou prescrever para elas? E o primeiro atendimento que eu tive foi um senhorzinho que ele entrou na sala, e quando eu perguntei como que eu podia ajudá-lo, então quais eram os problemas de saúde dele, ele me pediu um abraço. Então aquilo para mim foi assim, ele falou assim, pode me dar um abraço? Eu estava preocupada fazer caminhar, fazer força, interagir com os membros dele. Ô César, se tu puder fechar o microfone, obrigada. E, na verdade, ele queria uma atenção, ele queria sentar e conversar comigo. E ele, o tempo inteiro que ele ia conversando e falando, internamente ficava pensando, o que eu vou falar para ele quando ele parar de falar? Como que eu vou agir, o que eu vou fazer, porque eu não tinha esse tipo de preparação para escutar a pessoa e saber interagir com ele e pensar como a gente estruturar um estilo de vida melhor, né, algo que é uma formação que eu fui adquirindo ao longo do tempo, buscando cursos, buscando ler, porque dentro da universidade também, infelizmente, eu não encontrei. Então, na minha pós-graduação, eu tive a possibilidade de estar me vinculando a esse estudo que eu trabalho agora, e a partir dele que eu conheci essa ferramenta que acabou preenchendo esses anseios, né, e a partir dela que eu fui buscando mais informações, de estar fazendo cursos e lendo autores que também se identificavam, né, então, estudos científicos que usam essas técnicas, e a partir disso tu vai vendo como que os profissionais desenvolveram as suas intervenções, qual é a linha que eles seguem, e a partir disso fui buscando também de uma forma mais independente, porque dentro da universidade, infelizmente, eu também não tive esse privilégio. Então, é bastante positivo que vocês tenham a oportunidade de ter o Hassan aí, e que ele esteja promovendo esse evento, e também as disciplinas e as coisas que eu sei que ele gosta de estudar, que já é uma porta, assim, bastante importante, que a grande maioria dos profissionais, infelizmente, não tem. Então, é um start bastante relevante, e essa oportunidade que vocês estão tendo, né, de estar refletindo e conhecendo diversas estratégias e vendo o que pode funcionar para vocês como profissionais, para os seus alunos, e a partir daí ver, né, estudar mais as linhas que vocês se interessam, que sejam relevantes para vocês. Então, como eu busquei minha formação, e foi bastante independente, assim, de cursos e leituras e curiosidade para tentar preencher esse meu vazio, que eu vejo que tu está buscando também, César. E acredito que grande parte das pessoas que estão aqui, né, senão não estariam ainda aqui presentes. A realidade é essa, né, Leoni e César, né, isso, a gente está aqui falando sobre isso, tem muito mais a ver com a identificação que a gente tem com esse problema do que, né, qualquer outra questão, né, a gente, e é interessante que, se você pergunta para uma pessoa, um profissional que cobra, né, um aluno, né, como ele se sentiria nessa mesma circunstância, de repente, quando ele vai comprar alguma coisa, ou receber algum atendimento, um serviço que ele recebe, assim, ele se sente mal, né, ele se incomoda com essa mesma questão, do mesmo jeito que
o aluno dele, né, quando é exposto a essa demanda, ele reage, né? Então, cada vez mais, se a gente consegue observar o que acontece na nossa rotina, no dia a dia, o nosso entorno, olhar para o aluno, para as pessoas, né, cada vez mais a conclusão é essa que o César trouxe aí, que, de fato, as pessoas, elas estão buscando coisas, né? Elas estão buscando aproximação. Agora, imagina que agora com essa coisa da pandemia, assim, eu sempre fiquei muito incomodado com aquele discurso dizendo assim, a pessoa vai para academia para conversar ou para treinar, né? E aí, assim, é um senso comum, assim, as pessoas se incomodam, sabe? Meus alunos, eles falam isso, assim, corriqueiramente, assim, academia para treinar, né? Tem professor na universidade, tinha um projeto de caminhada na água aqui uma vez, poxa, as pessoas eram proibidas de conversar durante o exercício, então estão caminhando, elas eram proibidas, porque fisiologicamente, não sei de onde ele tirou isso, fisiologicamente aquilo prejudicava o desempenho do treino. Então, assim, você imagina, esse tipo de educação que a gente recebe, né, vem escutando, né, e se você, e aí agora acho que é uma questão genérica, né, independente para onde você quer ir, né, na atuação profissional, né, infelizmente ou felizmente, ela depende muito mais individualmente, né, do que das suas escolhas, como que você vai construir teu rol de ferramentas, do que uma formação pronta, né? Acho que eu não conheço, né, um curso, nem criaria, né, a expectativa de encontrar, não, lá na UFRJ, pronto, a educação física lá é perfeita, tá? Porque o cara sai formado nas ciências humanas, que ele vai saber de comportamento, fisiologia, biomecânica, isso, assim, eu não crio essa expectativa. Agora, no mínimo uma provocação, assim, se você sair da faculdade incomodado, sabendo que você tem que estudar um monte de coisa para chegar onde você quer, eu acho que aí a tua formação foi pertinente, ou mesmo durante a tua atuação profissional, né, você acabar descobrindo isso, né, poxa, eu quero ir mais para esse lado agora não, vi que não é bem por aí, vou para outro, né, se permitir isso, né, então, ao meu ver, a gente como profissional, né, que está alguns formados, outros já estão atuando, seria não ter medo de errar, né, tipo assim, escolher um caminho, achou que era, depois vai, não é, pô, vou mais para lá, vou mais para outro, e também tá sempre buscando, né, não se acomodar, né, porque querendo ou não, não é fácil, né, eu tive um comentário rápido aqui, eu tive uma experiência há 4 anos atrás, durante a minha atuação profissional, que eu percebi o que eu estava estudando, eu precisaria, assim, mudar radicalmente a forma que eu estava estudando aquilo. Não foi fácil, né? Então, tinha projetos em andamento, tinha que encerrar, começar outros, do zero, estruturar os projetos, pensar em tudo do zero. Então, não foi fácil, mas hoje eu me sinto mais satisfeito com essa mudança e vejo que estou um passo à frente do que eu estava antes na atuação, no que eu estava fazendo. Mas, com certeza, isso vai acontecer mais vezes, né? Então, é importante a gente também não se cobrar essa perfeição, né, de sair já meio pronto, ou achar uma veia e seguir ela pro resto da vida, mas estar atento a essas coisas do dia a dia aí e aos seus anseios, né? O meu único ponto é que, independente de qualquer área que tu decida te especializar, tu invariavelmente vai precisar ser um bom comunicador. Do contrário, tu não consegue nem transmitir a quantidade de conhecimento que tu tem, né? Então, a comunicação é um caminho que não tem como não passar para se tornar um profissional eficaz, né? Então, esse é o meu ponto. Não é qualquer habilidade adicional, é crucial, né? Mas eu entendi. Obrigado, Hassan. Eu gostaria de, né, então, agradecer enormemente aí a todo mundo que participou, mas especialmente a Leoni por ter organizado todo esse material, né, para a gente, né, e ficado disponível aqui todo esse tempo. Eu vi que você conseguiu botar a ordem aí, viu, Leoni? Eu não sei o que você disse para o pessoal, mas... Mais ou menos, vocês não ouviram? Foi tranquilo por aí? Aqui por trás...
Pelo que você falou, eu achei que eu ia ver um negócio voando, assim, né? Durante a família toda reunida. Às vezes Não, sobrinho passando por cima do computador, né? passou o gato miando, daí já veio alguém catar o gato, trancou o gato no quarto. Foi muito legal, Lili, muito legal. Eu adoro ter essas conversas, assim, né? Assim, com uma pessoa como você que tem tanto conhecimento e que consegue, né, transmitir assim de forma tão fácil, ajuda bastante. Então, fico muito agradecido e deixo aí para você as últimas palavras aí para a gente poder encerrar. Bom, eu queria só agradecer, Hassan, de novo, né? A segunda vez que a gente fala sobre esse tema, para mim sempre é muito gostoso, não só conversar contigo, mas falar sobre o meu trabalho, é realmente algo que me deixa bastante feliz, especialmente nesse momento, né, que a gente tem se sentido tão isolado e conversando com pessoas de um modo bem restrito, então é bom conversar com gente diferente, trocar, assim, umas experiências. E eu queria só falar, né, que eu precisei resumir bastante a questão da entrevista motivacional, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, então tentei trazer uns pontos, assim, que são chaves, mais para provocar vocês, e quem tiver interesse de estar buscando mais informações, tem bastante coisa que vocês vão encontrar disponíveis na internet, quem quiser algumas dicas pode me mandar e-mail também, que eu ajudo vocês. E a intenção era exatamente essa, assim, de provocar e de que vocês tivessem bastante curiosidade de entender um pouquinho mais dos pontos que eu pincelei na palestra. Então, espero que eu tenha cumprido aí minha missão e sigo disponível para conversar com vocês em outros momentos. Então, obrigada, viu, pela atenção de todos até agora e foi realmente muito gostoso para mim, muito bom. Bom, agradeço demais, Leoni. Espero a gente poder, em breve, ter uma conversa presencial novamente aí, para a gente poder atualizar as ideias e poder conversar sobre várias outras coisas. Agradeço demais Com certeza. Vejo vocês aí na próxima semana, né? A gente vai ter a continuação e convido vocês, a quem tiver interesse em receber o certificado, né, e quiser, né, participar das palestras, né, é só se inscrever lá no SIGA e qualquer dúvida pode perguntar para a gente lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado, gente, boa noite e tudo de bom para vocês. Tchau pro cachorrinho da Thaís também. É muito fofo, né?